todas, bem-vindas. Bom, para quem não conhece, eu sou o Sérgio Molina, sou coordenador da área de música, sei que tem pessoas de fora aqui também. E a ideia é que a gente possa estabelecer um programa artístico, pedagógico, em que a gente possa desenvolver atividades para os nossos alunos que estão estudando aqui na faculdade de composição, de regência, de interpretação. E esse é só o segundo, na verdade, terceiro evento, porque a gente teve um evento ligado à regência. Tivemos um concerto especial da Grupo Sinfônica, com o concerto de Brahms. Convidamos aqui junto o nosso professor Leonardo Martinelli, o Chu, compositor, junto com o Emiliano Patarra, para a gente tentar entender mais de perto o funcionamento da orquestra, questões de orquestração. A última vez que eu vi um evento como esse, se eu não me engano, foi em 1959, que o Leonard Bernstein, maestro da Filarmônica de Nova York, fazia umas aulas abertas com a Filarmônica de Nova York junto à disposição. Tudo bem que para a gente substituir o Bernstein, a gente precisou de um maestro, de um compositor, mas a ideia é que a gente queria também agradecer a equipe do EAD, ao marketing, que está registrando, que a gente vai ter esse material depois disponível nas nossas redes sociais, para que as pessoas que não estiverem presentes aqui hoje possam também ter acesso a esse tipo de conteúdo. Bom, sem mais delongas, deixo vocês com o Leonardo e com o Emiliano. Muito obrigado pela presença e muito obrigado pela Grupo Sinfônica estar aqui com a gente, né? Além disso, a gente vai estar durante o segundo semestre fazendo uma gravação especial com vocês para a gente ter lançamentos exclusivos da Grupo Sinfônica. Obrigado, gente. Bom dia, orquestra. Prazer revê-los. Então, a ideia é a gente justamente fazer uma introdução, explicar um pouco conceitualmente como é que vai funcionar a orquestra, como é que se articula o pensamento composicional, enfim, que demandas específicas, e, ao mesmo tempo, apresentar, né? Enfim, ao ouvir uma orquestra, muitas coisas vêm ao ouvido de forma clara, mas aqui a gente vai depurar, separar esses elementos e, justamente depois, com a exemplificação do primeiro movimento da Sinfonia 6 do Beethoven, a chamada Pastoral, a gente vai ver como que todas essas forças se articulam na escrita e no grupo que a gente chama de orquestra. Como eu gosto de falar, é bom começar pelo começo. E a etimologia da palavra orquestra ela é bem curiosa, né? Porque hoje em dia a gente fala orquestra, a gente já imagina um grupo de músicos, tal como a gente tem aqui. Mas, na origem, ela está ligada ao verbo dançar. A orquestra vem do verbo, por assim dizer, to dance, dançar em grego, né, junto com o sufixo tra, que em grego significa o lugar de dança. Em que um grupo musical hoje em dia tem a ver com dança em um lugar de dança? É porque, na verdade, enfim, pelo próprio uso que o grupo acabou tendo ao longo da história, a gente mudou a designação de uma coisa que, na origem, está ligada na Grécia Antiga. Então, orquestra, originalmente essa palavra designava um lugar no teatro grego, aqui até meio parecido com o teatro grego, né, um teatro de arena, no qual ficava situado entre o que hoje a gente chama de palco e plateia. Então, este lugar, que aqui a gente não tem necessariamente um palco, e a plateia era o lugar onde, nas representações teatrais gregas, que também era um modelo de teatro muito diferente do nosso, na verdade ele era quase como uma polifonia, tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, o lugar que ficavam os dançarinos era chamado de orquestra. Então, aqui a gente vai ter um gráfico aqui, que vai ver como que era organizado o teatro grego antigamente. Então, olha só, o que hoje a gente chama de teatro é o lugar que hoje vocês estão sentados, que é a plateia. Então, a gente generalizou o lugar de sentar como de todo espaço. Então, apenas os assentos era chamado de teatro. Aí a gente tem a cena, né, que ali está em grego transliterado para latim, skene, então onde supostamente você tem os elementos visuais eram projetados ali. No proscênio, esse é um termo que ainda se usa no teatro, né, que é aquela parte quase que na beirada de um palco, por exemplo, na ópera, quando alguém vai fazer uma área, alguém vai ter algum destaque ali, fica-se no proscênio, ou seja, que está na frente do cenário, que é onde, o lugar onde normalmente se declamava esses textos. Então o teatro grego era bem menos
dramático, cinematográfico do que hoje em dia a gente espera, inclusive de uma peça de teatro. Era muito mais um espetáculo de escuta. E toda a parte mais visual do teatro grego ocorria, você vê que até tem uma semelhança aqui com o nosso teatro da Santa Marcelina, né? No que hoje aqui a gente colocou a orquestra. Então você tem um lugar que ficava meio que à esquerda, perto do proscênio, chamado de coros. Não à toa também virou o nome de outro grupo musical. O conjunto de vozes a gente chama de coral, mas que também era um local, né, desse espaço arquitetônico que a gente chama de teatro. Altar, que quase invariavelmente a gente dá uma conotação religiosa, era o centro, né, desse semicírculo do teatro grego. E a orquestra era o lugar, justamente aqui o mais próximo da plateia, como vocês estão vendo aí do teatro antigamente, que é onde ficava a parte da dança. E por que de repente o grupo instrumental passou a ser chamado, né, por um lugar que antigamente era ligado à dança e ao lugar de dança? Isso tem a ver com a própria história da música no Ocidente e com a consolidação da cultura operística. Porque quando a ópera se consolida como um teatro propriamente dito, bem no comecinho ela era bem menos teatral, quando ela foi inventada ali no comecinho do século XVII, e quando de fato a gente tem, né, a coisa se engendra e passa a ter uma cultura operística, a ideia de um teatro musical. Então você vai ter os cantores fazendo o que tem que fazer no palco, a plateia, e onde você vai colocar os músicos? Entre a plateia e o palco. E qual é o nome que já tinha para isto? A orquestra. E aí começou a se generalizar. Antes a palavra que se usava para orquestra poderia ser tanto de ensemble, grupo, até banda, gozado, né, que você vai uma briga aqui, se fala, vem aquela banda, né? Mas é uma palavra, é um vocábulo utilizado antes da palavra orquestra virar sinônimo de grupo musical, justamente pelo lugar. Então aqui você tem até uma representação moderna, isso é uma fotografia, né, na Europa, isso aqui especialmente num teatro em Bratislava, que eles fazem apresentações de óperas barrocas e clássicas do século XVII e XVIII, a moda com a qual elas eram feitas séculos atrás. Então, vocês veem que os músicos estão bem, né, praticamente no campo de visão do palco. Então, é até meio desconfortável hoje em dia que a gente põe na ópera a terra, os músicos, né, põe eles lá no fosso e tal. Né? Não, você fica vendo o que está acontecendo, porque é justamente o lugar entre o palco e a plateia. Então, a orquestra. Então, isso é uma foto real, tirada, enfim, 2 anos atrás, essa foto. E aqui só um slidezinho do famoso filme Amadeus, que eles também fazem uma representação de época aí um pouco mais verossímil, né, apesar de ser de filme, né, porque põe, ou seja, né, muito melhor hoje em dia com holofotes e não com luz de vela que pode pegar fogo, né, então a plateia ali, o imperador e o palco ali, justamente todo mundo localizado entre o palco e a plateia. Então por isso a palavra orquestra, apesar, né, da palavra orquestra se relacionar à dança. Curiosidade, a dança tem uma forma de notação muito específica, né? É complicado, né, você remontar, registrar coreografia, mas que é chamada justamente de orquestrografia. Então, orquestração é uma disciplina, escrever para orquestra, entender como é que funciona, mas a orquestrografia é uma espécie de partitura de dança, e aí eles compartilham a mesma origem da palavra justamente por conta dessa história da orquestra. Bom, orquestras. Existe, na verdade, várias possibilidades de a gente montar uma orquestra. Tá? Então, pegando aí, por exemplo, 3 tipos de orquestras que estão bastante em voga ainda hoje em dia. A gente tem a orquestra sinfônica, e a orquestra, a GRU é uma orquestra sinfônica, que aí, já a gente vai dar a ênfase nisso, a gente vai entender como um conjunto integrado por coros / naipe de instrumentos de cordas a arco, e sopros. Lógico que também vai ter a percussão, já a gente vai explicar isso. Mas aqui vem um conceito importante para a gente trabalhar. No jargão em português, a gente solidificou o termo naipe. Naipe de cordas, naipe de sopros, sopros madeiras, sopros metais. Então, é meio que uma espécie de baralho musical. Nunca consegui achar, de fato, quando que isso começou a utilizar essa palavra. Em outros idiomas, é muito comum a gente ver o termo coro. Então, coro de cordas, coro de metais, coro de madeiras,
né, e para quem pôde acompanhar a atividade antes na leitura das peças dos alunos, das alunas, né, é até interessante porque uma coisa que eu particularmente insisto é pensar, quando a gente escreve para a orquestra, pensar que cada naipe no seu todo, você está escrevendo uma escrita coral, cada coral com suas peculiaridades de timbre, de escritura, mas que inclusive as questões mais técnicas, problemas de harmonia, quinta paralela, resolve o movimento contrário, tem que pensar como se fosse um coral. Então, em português a gente consagrou a palavra naipe, né, para falar desses diferentes coloridos, mas a palavra coral ela é mais, digamos assim, expressiva no que de fato é a orquestra sinfônica, ou seja, um conjunto de corais. Então não é uma massa desorganizada, né, que por um acaso eu botei as cordas na frente. Não, você tem de 3 a 4 corais, depende, e que vão estar cantando, tocando, articulando em simultâneo. A orquestra sinfônica, a orquestra de câmara, né, ou seja, é uma orquestra menor. Então, digamos que assim, na orquestra de câmara é quando você tem uma formação o suficiente para não ser um grupo de câmara, mas você ter uma sonoridade que se diferencie, né, de uma música para 4, 5 pessoas. Então, você tem várias formações de câmara, a mais celebrada, inclusive, é a orquestra de câmara de cordas, mas você pode, enfim, montar isso de diversas maneiras. E aí tem o que a gente chama de orquestras temáticas. Então, normalmente você pode ter até uma tematização da orquestra por sonoridade. Então, uma orquestra de cordas, normalmente o pessoal chama de camerata. Então, no Brasil, aqui em São Paulo, a gente tem a Camerata Fukuda, né, que é uma instituição importante, formada pela grande formadora, educadora de cordas, né? Então, não deixa de ser uma orquestra temática. Quando você tem uma grande orquestra de sopros, a gente consolidou o termo banda. Então, em São Paulo, a gente já teve por muitos anos a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, era uma orquestra de sopro. Então, não à toa, a palavra banda ficava um pouco, né, esquisita naquele meio, mas é banda de coreto, porque esses termos, no fim das contas, são muito parecidos, tá? Ou até mesmo tematizadas por outros aspectos estilísticos. Por exemplo, a gente fala de orquestra de frevo, é o termo que se utiliza hoje em dia, orquestra de jazz, você pode eventualmente chamar de big band, mas entender, né, que esse universo que eventualmente é apresentado no singular, a orquestra, ele é muito colorido, né, e a orquestra sinfônica é uma das suas possibilidades. E como é natural nesse contexto vir a pergunta, qual a diferença, se é que as há, entre orquestra sinfônica e filarmônica? Hoje em dia é praticamente uma diferença terminológica, mas que na prática não envolve nenhuma diferença musical, né? Então a palavra sinfônica vem também do grego, como tudo vem do grego, né, nesses termos musicais, né? Então vem dentro dessa ideia de usar o termo sinfonia para falar dessa diversidade de coloridos de timbre, justamente os naipes, os coros instrumentais. E o termo filarmônica, ele só surge, na verdade, no século XIX, quando, justamente com essa ascensão da burguesia, você tem as orquestras que antes eram quase que exclusivamente instituições financiadas pela aristocracia. Quando a burguesia começa a tomar digamos assim, o controle da economia, ela passa a financiar esses grupos, inclusive para que elas possam frequentar os espetáculos de música, ópera e concertos. De outra forma, eram reservados a quem era apenas da nobreza. E aí que surge o termo filarmônica, né? Filos, que nem de filosofia, né? Amigo da sabedoria. Filarmônica, os amigos da harmonia, significa apenas o quê? O conjunto de pessoas que faz uma vaquinha para pagar o cachê de uma orquestra. O que significava, na prática, você agora basta ter dinheiro para poder assistir um concerto. Pode parecer meio estranho falar assim, mas quando uma orquestra da nobreza, você precisava ter o que a gente chama de sangue azul para ver um concerto da nobreza ou um espetáculo de ópera de um lugar que, pela tua classe social, era inacessível. Então, em algum momento isso já significou uma mudança de gestão, mas hoje em dia, todas as orquestras do mundo, praticamente você tem um modelo de gestão meio peculiar, único para cada uma. Então, no Brasil é mais comum as sinfônicas, mas a gente tem uma orquestra super importante, a Filarmônica de Minas Gerais, que é uma orquestra do Estado, apesar de dar a entender que muitas vezes uma filarmônica é uma orquestra particular ou de uma instituição privada, não é necessariamente mais essa lógica hoje em dia. Enfim, não tem teoricamente diferença entre uma e outra. E aí a gente vai falar agora da estrutura, então, desses coros que integram a orquestra sinfônica. Então,
é interessante não só para saber no sentido teórico, acho que é uma ferramenta de escuta importante ao degustar o repertório orquestral. O que está em jogo quando uma orquestra está tocando? Apenas as notas? Não. Claro, as notas, mas também toda a música orquestral parte de um pressuposto de explorar esses diferentes coros de timbres, esses diferentes naipes instrumentais. Então, numa organização bastante básica, a gente vai ter cordas a arco, a gente já vai fazer a exemplificação de cada um e no conjunto, sopros madeiras, sopros metais e a percussão também como, né, um integrante importante da orquestra. Então, em princípio, sempre é legal, ao escutar música sinfônica, entender como essas diferentes forças, esses diferentes coros estão se relacionando. E é isso que eu vou trabalhar um pouco depois que a gente apresentar, né, cada um individualmente dos instrumentos, dos naipes, e ouvir na prática uma música real, consagradíssima, o primeiro movimento da Pastoral de Beethoven, como esse diálogo entre esses diferentes naipes se articula. Então, começando pelo começo, né, até porque foi o núcleo da orquestra, cordas a arco. Maestro Emiliano, então agora eu chamo, por favor, uma salva de palmas para o maestro Emiliano. Então, num primeiro momento, a gente vai apresentar os violinos, né, no comecinho, e aí ouvindo o repertório, tá? Então, a gente vai pegar, separar da música do Beethoven, os momentos, né, dos instrumentos e depois ouvir todos juntos. Então, num primeiro momento, violinos, 1 e 2, né, a gente tem uma divisão deles na Pastoral de Beethoven. Então, os violinos, num paralelo ao mesmo tempo bom e ruim, eles meio que vão fazer a função no coral, que numa escrita coral a gente atribui a soprano e contralto. Não é literalmente, então na hora que a música se articula nos instrumentos, muita coisa tem que ser ponderada, mas não à toa vocês estão reparando que a gente está, na prática, colocando tudo a 4 partes, a 4 vozes, tal como o registro da voz humana. Próximo, então, grupo de instrumentos, as violas. Os violoncelos. E o contrabaixo. Tudo bem? Então, todos os instrumentos aqui integram o comecinho da Sinfonia 6 do Beethoven. A gente ouviu isso separado, e o interessante é porque uma ideia de música está muito ligada aos violinos. Aí a da viola está com um cheiro de que é aquela parte da sinfonia, ou seja, perceber separadamente como que cada um cumpre uma função própria. Soprano, contralto, violino 1, violino 2, digamos assim, o tenor, as violas, o baixo, o violoncelo e o
o subwoofer, o contrabaixo orgânico da história da música, os contrabaixos, por assim dizer, né, que complementam para dar o punch. Uma coisa, eu falo do subwoofer, mas de fato, né, esse punch, o primeiro, né, a fazer isso para nós na história da música foram os contrabaixos. Então agora, todos juntos, o começo da sinfonia. Próximo coro de instrumentos, sopros madeiras. Então, em algum momento, a gente pode até imaginar que isso tem a ver com os materiais com os quais eles são construídos, mas como as flautas que vocês já estão vendo não me deixa mentir, isso não tem nada a ver necessariamente hoje em dia. Tá? Então, mantém-se uma tradição, a razão dessa classificação é uma aula à parte, tá? Mas a gente vai resumir a coros madeiras, ou naipes de sopros madeiras, com as flautas, os oboés, clarinete e fagotes. E aí eu coloquei, dá para ver aqui, alguns instrumentos complementares, né? Então, normalmente esses 4 instrumentos, né, eles fazem o grosso dessa família, mas justamente a partir de Beethoven a gente tem o uso de instrumentos que auxiliam em trechos específicos. Então, por exemplo, aqui é o que a gente chama de flautim. O Beethoven usa nessa sinfonia até meio que para evocar a sonoridade de pássaros, né? Flauta contralto, corno inglês, famílias dos clarones, né? Perdão, clarinete, que tem o clarone na sua família, contrafagote, e mesmo saxofones, que é um instrumento muito recente na história, não entra em Beethoven, mas integra a família das madeiras. Então, num primeiro momento, vamos ouvir as flautas. Oboés. Está um oboé. Um oboé. Está no departamento. Vamos do 28, Renato, por favor. Tá? Por enquanto. Clarinetes. Clarinete, vamos do 33, localizando. João, por favor. E fagotes. Fagote, 33, mesmo lugar. Então é interessante, vocês ouviram que todo mundo toca o tema, né? Alguns, né, por mais tempo, por menos tempo, com algumas variações, né? Mas todos são potencialmente capazes de tocar tudo o que se coloca na sinfonia. E agora vamos ver o naipe, o coro de madeiras, nesse mesmo trecho. E agora, metais. Então, os instrumentos de sopros metais, a gente tem a trompa, trompete, trombone e tuba. São instrumentos que também são usados na orquestra de maneira muito diferente, então eu vou pedir, qual o nome dos nossos trompistas, por favor? Por favor, que só levanta o instrumento para eles verem rapidamente a quantidade de voltas, furos e principalmente onde eles vão dedilhar, que são os rotores. Isso é um instrumento moderno, ele é muito diferente do instrumento que Beethoven conheceu e pôde usar quando compôs essas sinfonias. Então vocês vão perceber que a quantidade de notas que eles tocam é bem diferente, é bem menor. Logo, toda a parte melódica harmônica que eles fazem também cumpre uma função diferente por conta das características que esses instrumentos tinham até mais ou menos meados do século XIX e diante, que é quando a gente chega nos instrumentos modernos. Então, trompas.
Agora a gente vai pular um pouco, né? Não vamos ficar no primeiro movimento, vamos aproveitar trompetes para o quarto movimento, compasso 106, que tem um trechinho ali. Então é até interessante, porque o Beethoven ele não utiliza trompetes nem tímpanos nesse primeiro movimento, que ele quer dar um aspecto idílico. Como um bom homem da cidade, ele não tem ideia do que é a vida no campo, né? Então ele acha que levantar cedo é uma coisa, respirar, cocô de cavalo, assim, que maravilha, tal, né? Então ele usa... e olha só, muitos códigos que a gente tem musicais são estabelecidos nessa sinfonia. Até hoje a gente vai ouvir uma trilha sonora de cinema que quer dar esse ar, né, de paz campestre, vai ter que beber dessa fonte que é a Sinfonia 6 do Beethoven. E aí ele meio que usa trompetes, trombones e tímpanos como um efeito especial no movimento que ele vai falar da tempestade. Então ele guarda esses recursos, é um efeito, ele usa esses instrumentos para dar um efeito. Então só lá no quarto movimento, depois de quase 20 minutos de música, é que ele vai colocar trompetes e tímpanos. Então trompetes... Não resisto. Por favor. Você me ouve? Que tem a ver com um negócio que o Beethoven era muito bom para seduzir a plateia. E ele começou a inventar a ideia de que ele guardava sempre algum efeito especial para o final, ao contrário do que era a sinfonia até aí. Que o primeiro momento era a coisa mais importante, o resto era meio que o finzinho. E o Beethoven, que não era bobo nem nada, queria que as pessoas não fossem embora. Então ele guardava, sempre acontece alguma coisa no final, seja um coro, seja um trombone, né? Até uma questão até de concepção dramática da música instrumental. O quarto tempo, certo? Compasso 106, tá? Então a gente já tivemos aqui, né? É bem isso, né? Porque tem um contexto onde a sua música acontece, então que a gente está isolando, né? Então muitas vezes quando você pega a partitura, as partes, como a gente chama, né? Isoladamente, não tem sentido musical. Eu acho que essa é uma das grandes questões, né, de entender a música de orquestra como um mosaico de quem compõe, quem arranja também. Então, hoje no Brasil a gente tem uma tradição de arranjo, e arranjo nada mais é que compor, só que a partir de um material, de um tema original de outra pessoa, né, entender que você tem que integrar essa obra como um mosaico. Aquele quadradinho ali não faz sentido, mas é no conjunto que as coisas ganham. Então, só para terminar de ilustrar, né, a percussão, que, lógico, tem muito potencial. Hoje em dia não se limita a isto, mas tradicionalmente a gente vai ter tímpanos, então aqui a gente tem um par de tímpanos, bumbo, pratos, caixa clara, mas o céu é o limite. Então, na Sinfonia do Beethoven, é apenas tímpanos. É isso. Vamos lá, então? Entender isso. 2, letra F, porque essa falou, quarto movimento, letra F. Então, agora a gente vai pegar, né, onde esse efeito que usou os trompetes e os tímpanos se utilizou na cena da tempestade no meio do campo. Não precisa, é só para ver se as caras estão entendendo. Beethoven só compôs uma ópera, né, o Fidelio, mas as sinfonias, de uma maneira geral, podem ser ouvidas, né, com essa dimensão operística. Aqui, só para a gente ter uma ideia, não importa se você lê partitura ou não, mas entender como na partitura essas informações são colocadas. Então, aqui é justamente os primeiros compassos disso que a gente acabou de ouvir, né, do quarto movimento da sinfonia. Então, vocês reparem que logo acima a gente tem os instrumentos madeiras, então as flautas, oboés, os clarinetes, fagotes. Então, o maestro Emiliano tem exatamente isso à frente dele, então ele tem toda a informação que ele precisa ter do que está acontecendo na partitura, só que cada músico só tem a parte que lhe cabe. Não é prático, né, você botar uma partitura de total para, por exemplo, qualquer instrumento ler. Os próprios alunos e alunas que apresentaram a composição hoje também entregaram o material assim, espero, mas eu sei que eles entregaram. Tá? Percussão e
cordas também dessa maneira, né? Sempre repara como fica aí bem claro, por mais que um tenha 3, 4, a lógica é que você tem corais, 3 grandes corais em simultâneo, né? Ou seja, a própria lógica da orquestra sinfônica. Então, o que a gente agora vai trabalhar é como que a música da orquestra. Então, quando que tem a música, tem cara de música de orquestra ou tem cara de música de piano orquestrada, né? Que acho que essa é uma das questões que sempre pega quando alguém propõe uma peça orquestral, né? E não é muito trivial resolver esse problema, e às vezes a gente sente pelo cheiro, isso tem cara de música de piano que alguém botou para orquestra, né? Então a gente vai entender um pouco numa lógica de escritura que a gente chama de orquestração. Então a música de orquestra, ela se caracteriza por valorizar esses diferentes timbres dos naipes, dos coros instrumentais, por meio de diferentes estratégias de escritura musical. Essas estratégias de escritura musical por orquestra é o que a gente chama de orquestração. Então, muitas das coisas, inclusive nessa sinfonia do Beethoven, a gente vai ouvir depois do primeiro movimento todo, repetições que, se fosse uma partitura de piano, não faria sentido nenhum, mas faz sentido para a orquestra porque esta repetição tem um timbre diferente. Então, é uma outra lógica de pensar a criação musical. Primeira estratégia que normalmente se tem em mente, ou que podemos ter em mente, e é legal tanto para quem escreve, mas sobretudo para quem ouve. Reparar quando há uma ênfase em uma sonoridade. Quando a escrita musical é concentrada em apenas um único naipe. Concentrado não significa que apenas um único naipe está tocando. Pode até ser isto, mas é quando a ênfase toda está numa sonoridade específica. Aí justamente vamos voltar para o começo da partitura, no qual a ênfase está nas cordas. Muito rapidamente, se você não reparar, vocês não vão perder que as trompas vão tocar por um trechinho, só para dar um carboidrato na harmonia ali, tá? Mas a ênfase toda nos momentos iniciais da Sinfonia do Beethoven está no naipe de cordas. Ou seja, alguns outros naipes participaram, mas a escuta toda se direcionou para cordas. Um outro momento, a ênfase vai estar nas madeiras. Também no primeiro movimento. Só um minuto que eu estou me comunicando. Mandei um WhatsApp. Letra K. Letra K. Se ela quer poder fazer o primeiro tempo, eu agradeço. Achou a letra K? Ok? Então, as cordas participaram desse trecho, mas a ênfase foi nas madeiras. Tá? Até por uma questão do que é a sonoridade, as possibilidades dos metais neste momento, Beethoven não faz necessariamente um solo dos metais. Então, tem outros exemplos, né, mas em outras situações, em outros repertórios, repara que, conforme o repertório, os compositores vão trabalhar isso também. Uma outra maneira, então ênfase numa sonoridade, e a próxima estratégia de escrita que a gente tem é o diálogo de sonoridades. Ou seja, quando você põe uma escritura musical que valoriza a exposição entre os materiais musicais, entre os diferentes naipes. Então, a ideia de que meio que um naipe pergunta e o outro responde. Tá? Então, a gente vai trabalhar isso num primeiro momento, um trecho que cordas meio que propõem uma pergunta e sopros de uma maneira geral, tanto as madeiras e os metais juntos, respondem à provocação das cordas. Então, cordas fizeram uma pergunta, madeiras responderam, e sopros, de uma maneira geral, responderam. Tá?
pegar um outro trecho também, a gente vai ter isto, um diálogo entre naipes, que a gente vai ter, aqui é até interessante, porque o Beethoven ele vai apresentar o segundo tema, né? Ele trabalha com 2 temas nesse primeiro movimento, ele vai apresentar quase que de uma maneira didática, como se ele estivesse pensando num concerto didático. Então, primeiro a gente vai ver o tema no violino 1, depois esse tema vai passar para a flauta, violoncelo, trompa, e por fim o oboé vai fazer esse mesmo trecho. Você me permite uma parte? Não precisa disso. Só para saber, ele está falando da pastoral, e tem toda uma rusticidade, vocês vão notar, os compositores, o pessoal da música, que tem um pedal, uma série de coisas, a melodia é super diatônica. No segundo tema, ele introduz uma coisa que não é nada desse ambiente, é uma ideia diferente, que é o fugato. O fugato, para eles, tem a ver com a tradição antiga, que vem da Renascença, a música sofisticada da Renascença, é uma pequena referência a essa música, justamente para equilibrar a rusticidade que ele propõe no começo. Beleza? Sabe onde é? 7/5, por favor. Ok? Então, ele alterna, corda, sopros, corda, sopros, corda, sopros. Tá? Então, uma maneira de trabalhar isso. O diálogo de sonoridades. Então, o diálogo pressupõe, primeiro eu escuto um, depois o outro, dou um tempo para isso acontecer. Isso pode ser feito de uma maneira simultânea. Aí nós vamos falar de contraponto de sonoridades, quando essa escritura valoriza a justaposição, ou seja, quando a gente tem uma escrita que vai propor ao ouvido o solapamento desses diferentes timbres. Então aqui a gente vai pegar 2 contextos, um muito sutil, praticamente só 2 instrumentos, fagote e violinos, então num contraponto de notas e de timbre, e depois os naipes fazendo contraponto um ao outro. Então, num primeiro momento, a maneira sutil de se fazer esse contraponto de sonoridade. 1/8/4, por favor. Então repararam que ele até começou com um diálogo, papá, kiki, papá, e depois eles tocaram juntos, tá? Então ele faz quase que uma música de câmara dentro de uma sinfonia, Beethoven faz isso bastante, inclusive, e agora sim a orquestra fazendo um grande contraponto com ela própria. C de casa. Aqui tivemos sopros, né, de uma maneira maciça, apresentando uma ideia, respondida pelos violinos 1 e 2, e depois as cordas baixas, por assim dizer, as violas, violoncelo e contrabaixo, fazendo uma terceira ideia. Era uma música não a 3 vozes, mas a 3 ideias, cada qual com características tímbricas bem interessantes. E não a última, né, isso aqui é só um começo, toda uma história, uma outra estratégia é o tutti ou uníssono orquestral. Aí sim, quando todos os recursos da orquestra, em italiano tutti, de todos, tutti frutti, né, todas as frutas, são utilizados para executar uma mesma ideia material musical. O trecho que nós vamos ouvir agora, exceto por alguns poucos grupos de instrumentos, está todo mundo tocando a mesma música, o tema, que a gente inclusive ouviu de forma separada. Então a gente vai ter um acompanhamento, não são literalmente todos que vão fazer a mesma melodia, mas na prática a gente vai ter toda a orquestra voltada para expressar uma única ideia, um tutti.
Então aqui vocês puderam ouvir e literalmente ver, né, os violoncelos, contrabaixos, as violas fazendo acompanhamento e o restante, todo mundo envolvido na execução do tema. Então, para a gente curtir agora, primeiro movimento da Sinfonia 6 Pastoral, já agradecendo mais brilhando. Obrigado, orquestra, pela participação, pela presença, pela oportunidade e até um próximo evento.
Música